Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Carolina, sou professora de História e hoje iremos falar sobre os regimes totalitários. Prestem bastante atenção nesse vídeo, porque a partir desse estudo vamos entender os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de tudo, temos que explicar o que são os regimes totalitários. Regimes totalitários são regimes políticos, econômicos e sociais de extrema direita que surgiram no primeiro pós-guerra mundial. Seus antecedentes estão diretamente ligados à Revolução Russa, o crescimento do socialismo, a crise de 29 e a crise econômica que começou a crescer na Europa logo após a crise de 29. Por causa da crise de 29, houve um grande temor de uma nova revolução russa. Os burgueses estavam com medo de uma possível queda do sistema liberal. A esquerda estava crescendo e o povo estava vendo que a União Soviética estava se estabilizando, pelo menos nesse primeiro momento. Chegamos à era dos extremos. As pessoas estavam apreensivas com os regimes democráticos. Muitas pessoas com medo do comunismo se alinhavam à extrema-direita e outras à extrema-esquerda. Os principais países que adotaram o governo totalitarista foram a Itália e a Alemanha, mas não existiram somente esses países com regimes totalitaristas no mundo. Nós tivemos em Portugal, na Espanha e até mesmo aqui no Brasil durante o Estado Novo do governo Vargas. As principais características dos regimes totalitaristas são o autoritarismo, o militarismo, culto à força física, anticomunismo, antiliberalismo, nacionalismo, unipartidarismo, expansionismo, violência contra as minorias, propaganda, censura, cultura ao Estado e ao líder e o intervencionismo. O fascismo foi instaurado na Itália por Benito Mussolini em 1922. Ele fundou o Partido Fascista, que, com o apoio de empresários capitalistas, formou o Camisa Negras, que era um grupo de paramilitares que passaram a impor sua ideologia usando a violência física. A Itália aceitou esse regime totalitário em primeiro momento porque ela estava devastada com o final da Primeira Guerra Mundial. Ela mudou de lado no meio do conflito e não recuperaram as terras prometidas, então eles ficaram numa crise econômica forte. A famosa Marcha sobre Roma aconteceu em 1922, onde 500 mil pessoas tiraram o rei do poder e colocaram Mussolini. Ele implantou uma ditadura de extrema-direita forte, ganhou o apoio dos trabalhadores com a Carta del Lavoro, em 1927, e da Igreja em 1929, com o Tratado de Latrão, colocando o Vaticano como um território independente. Até esse momento, a Igreja não aceitava o comunismo e não reconhecia a formação do Estado italiano. E para unir forças contra um inimigo comum, Mussolini criou o Estado do Vaticano e entregou ao Papa para ser o chefe político e religioso. Enquanto lá na Itália estava ascendendo o fascismo, na Alemanha estava começando a crescer as primeiras ramificações que deram origem ao nazismo. A Alemanha sofria naquele período ainda com as penalidades do Tratado de Versalhes, lembram? Aquele que culpava a Alemanha pela Primeira Guerra, que ela tinha que pagar todos os espólios da guerra e tinha que recompensar todo mundo. Então isso deu forças para a criação e ampliação do Partido Nazista. As pessoas estavam desacreditadas na democracia. Fascismo e nazismo tinham bases ideológicas muito parecidas. A diferença é que no nazismo, eles ainda pregavam a superioridade racial, onde a raça ariana era a detentora de todas as regalias do mundo e era a raça superior. Eles disseminavam ódio contra as minorias
negros, homossexuais, ciganos. Eles eram antissemitas, que eram contra os judeus, e defendiam o expansionismo territorial e geográfico, que ficou conhecido como Espaço Vital, onde eles iriam unir todos os arianos em um único território. Em 1923 foi a primeira tentativa de Adolf Hitler dar um golpe de Estado alemão e assumiu o poder com o Partido Nazista. Só que esse golpe não deu certo e ele foi preso. Na prisão, ele criou o livro famoso dele, Mein Kampf, Minha Luta, e nesse livro ele contava todas as suas teorias para reerguer a Alemanha e se vingar de todas as pessoas que humilharam e fizeram a Alemanha fracassar. Quando ele retornou da prisão, as suas ideias ganharam força, pois o capitalismo estava abalado devido à crise de 1929. Hitler ficou tão popular na Alemanha que foi nomeado chanceler. Quando ele foi nomeado chanceler, de primeira, no primeiro ato público dele e político, ele instaurou a ditadura nazista. Ele dissolveu todos os partidos de esquerda e se tornou unipartidário. Pouco tempo depois, o presidente alemão morreu e o Adolfinho começou a angariar novas perspectivas de poder. Numa noite, o parlamento pegou fogo, misteriosamente, e ele resolveu fechar definitivamente o parlamento e declarou o Terceiro Reich. Quando ele declarou o Terceiro Reich, ele assumiu o poder total e absoluto da Alemanha e acabou censurando os livros de seus opositores e investiu em propaganda, endeusando sua figura e a superioridade dos arianos. Promoveu as Olimpíadas de Berlim para mostrar toda a hegemonia ariana nas competições. Ele expandiu sua perseguição aos judeus, gerando o pior capítulo da história mundial, o Holocausto. E a sua ditadura só acabou quando, em sua expansão territorial, ele chegou até a Polônia. E isso dá início ao que a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial. Mas esse é assunto para uma outra aula e a gente vai ficando por aqui até o final do nazismo com Adolf Hitler. Algumas curiosidades sobre esses regimes, principalmente o nazista, é que o Hitler, ele era uma pessoa que ele valorizava muito a arte de Walt Disney. Ele era muito adepto das histórias da Branca de Neve. E a avó dele era judia. E o Hitler não era alemão, ele era austríaco. E aqui no final do vídeo eu tô deixando 2 filmes de indicação sobre esses regimes fascistas e nazistas, que quem tiver oportunidade assista, faça um relatório. Isso é muito bom. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Não esqueça de fazer seus exercícios e deixar suas dúvidas. Até a próxima aula. Tchau, tchau.